Olá pessoal, sou Carlos Eduardo do grupo Inbobox. Hoje estou aqui para falar um pouco com vocês, vou passar uma pequena dica de leitura aí. Eu não vou fazer um resumo do livro, não é esse o propósito aqui, mas vou passar uma dica de uma leitura que faz muito sentido aí para os empreendedores, tá? E depois vou até fazer um videozinho fazendo um resumo maior desse livro. Mas o livro que eu quero trazer aqui para vocês, que eu particularmente li recentemente, é o Receita Previsível. Quais são os pontos fortíssimos para mim, que foram aí grandes pontos que viraram algumas chaves para mim, que me deram vários insights? O ponto de que você consegue ter um sistema de vendas escalonável, ou seja, você consegue ir replicando um esquema de vendas para ir tendo mais vendas. Então, o que esse livro, o Receita Previsível, fala muito? Ele é um caso de sucesso, principalmente da Salesforce, não sei se todos conhecem, mas Salesforce é um dos melhores e maiores CRMs aí do mundo. O autor criou um sistema de receita previsível, que é o nome do livro, então ele criou uma sistemática comercial lá no Salesforce. Basicamente, vou passar, lógico, muito breve aqui, mas ele dividiu por etapas. Então, ele põe lá, ele tem os leads, e daí os leads chegam na empresa por diversos meios, então ali a gente entra na questão de outbound e inbound. Então, basicamente, outbound é uma prospecção ativa, então é algo que você está indo buscar clientes, e o inbound são clientes que chegam até você de diversas formas. Aí a gente está falando de site, redes sociais, indicações e etc. Eu vou me balizar mais no outbound, que é um pouco do que a gente está fazendo até aqui na nossa empresa, e está sendo muito legal viver uma experiência diferente comercialmente falando. Como que ele baliza? Ele divide lá entre SDR, e aí tem várias nomenclaturas, mas tem closer ou executivo de vendas ou coisa nesse sentido. E daí ele divide o SDR, que seria a pessoa que seria responsável aí por aquecer os leads. Essa pessoa ela só faz isso, ela fica segmentada nisso. Então essa pessoa vai ficar só aquecendo leads, e daí vai ter uma outra pessoa que vai entrar em cena mais para o fechamento e conclusão do negócio. E daí depois a gente já entra mais na área de experiência do cliente, customer experience, coisas nesse sentido, tá? Então, o que acontece com isso? A partir do momento que você divide muito bem as funções, você consegue mensurar exatamente o que cada função, o que cada área faz e os números dessas determinadas áreas. Vou falar um pouco do que a gente vivenciava aqui. Então, a gente sempre foi muito balizado no modelo mais antigo de vendas, um modelo mais antigo comercialmente falando. Então, a gente tinha uma pessoa que fazia tudo. Então, essa pessoa era responsável por captar leads, essa pessoa era responsável por aquecer esses leads, essa pessoa era responsável por fechar o negócio, e essa pessoa depois era responsável por manter e acompanhar aquele cliente. Então, o que acontece com isso? Essa pessoa acaba não sendo especialista em nenhuma dessas áreas. Nesse modelo que o livro traz, segmentando as diversas áreas, as pessoas viram especialistas de cada uma das áreas. Então, a pessoa que é ali o SDR, que é a pessoa responsável pelo aquecimento dos leads, e assim, só ajustando a nomenclatura, os leads são contatos frios aí que chegam até nós. Então, a empresa tal pode ser sua cliente, isso aí é um lead. Então, essa pessoa, o SDR, ele pega o lead, ele aquece só esse lead e marca uma reunião para que daí o executivo de vendas ou o closer, chame como quiser, ele entra só para uma coisa mais estratégica, uma coisa mais ali de uma competência maior. Ele também tem que conhecer muito o produto que está vendendo, ele entra mais para fechar o negócio, e depois tem algumas pessoas responsáveis por fazer o acompanhamento desse cliente. Com isso você vai ter os números exatos do seu funil de vendas. Então você sabe exatamente quantos leads o SDR tem que ter para aquecer, e daí de tantos, um exemplo, o SDR pegou 100 leads, desses 100 leads ele conseguiu converter 10 para uma reunião para o closer. Então você sabe que a cada 100 leads que o SDR tem, 10 ele consegue converter. E depois o closer de 10 ele consegue converter em negócio fechado 2. Então você tem um número, você tem uma estatística, e com isso
você consegue mensurar onde você tem que agir melhor para ter mais resultado em fechamento de negócio. Então, um dos grandes pontos para mim desse livro é exatamente isso, você conseguir mensurar os diversos pontos, e daí você sabe exatamente onde agir e como agir para que aumente os números de vendas do seu negócio, tá certo? Depois eu faço um outro vídeo explicando um pouco mais, dando um resumo maior desse livro, que eu acho que é muito interessante para todos nós empreendedores, tá joia? Valeu galera, um abraço!